Então, assim, a gente tem muito disso, né? A gente, às vezes, cria um cenário na nossa cabeça. A gente cria, tipo assim... eu não vou pra academia porque vão fazer isso. O nego tá cagando, velho. Se tu tá... tipo, se você isso é uma dica gordo, se boa, você cara. Isso é uma dica boa. O pessoal que vai começar a fazer exercício agora, o pessoal sabe, cara, as pessoas não estão preocupadas. As pessoas estão muito mais preocupadas com a própria vida do que com a sua vida. Se você tá fazendo errado na academia Só que a gente e tal, tem aquele negócio. Pô, a gente pega o mas isso trauma tem uma da explicação gente... filosófica, mas tem. Não, mas manda aí. Manda bala. O Michel Foucault, que é o autor que eu leio também, ele chamou de panótipo. É uma estrutura... Sabe esses holofotes que ficam dentro da prisão, bem antigas, que ficam reverberando uma luz ali, né? Refletindo uma luz, e fica girando? Sim. Ele fez um estudo com isso, né? E, na realidade, nunca existiu nenhum guarda ali mexendo naquilo. Mas aquilo é suficientemente estruturado para que as pessoas estejam dentro daquele local, estejam se sentindo vigiadas. Isso é no Vigiar e Punir, que é o livro dele. Então, o que isso quer dizer? Ele traz uma correlação com a sociedade, que em todo momento nós estamos sendo vigiados. Beleza? E aí traz todas as concepções que você trouxe em relação ao obeso, em relação à pessoa que é uma maromba e tudo mais. E a gente se sente vigiado por algum motivo, né? E ele traz as concepções dele dentro desse contexto, traz umas relações políticas, né? Falam sobre relação de poder, né? E ele comenta que existe uma estrutura, tá bom, que te traz essa sensação, né? E talvez uma estrutura econômica e política atual traga um pouco disso para a gente, de que a gente precise sempre estar perto disso ou próximo daquilo, né? Uma pressão. Se a gente trazer isso para a educação física, a gente pode falar sobre o corpo ideal, padrão, existem conceitos nessa relação, né? Instagramável, né? Nietzsche falava que a pior mentira que inventaram foi o mundo ideal, né? Então, eu acho que é um pouco nesse caminho. Não existe o ideal em si, né? O ideal é aquilo que a gente imagina o que pode ser, talvez seja diferentemente, como você falou. O mundo ideal de uma mente perturbada é o inferno. É isso aí. Então, individual, né? Um conceito totalmente... O conceito é único, né? Então, assim... Tem gente que gosta de dor, então, tipo, o mundo ideal pro cara é um mundo de dor. Beleza, o cara tá com as questões dele, o cara precisa realmente realizar ali um entendimento da psique dele e tal, não sei o que lá. O mundo ideal de uma pessoa 100% sã e saudável, ele pode ser ideal, mas não existe ninguém 100% são e ninguém 100% saudável. Todos nós temos nossas questões, nossos traumas, nossos modus operandi, nossa relação com o nosso meio. Então, Foucault traz essa literatura mais trazendo essa concepção, né, dos corpos vigiados, né, disciplinados por uma condição. Então, se a gente pensar um pouco nisso, existe um pouco no nosso contexto atual, né? Como a gente já mencionou aqui, a busca de certo corpo, né? A busca dos padrões. E o Felipe falou uma coisa interessante a nível de território, né? De localidade, de bairro. Eu trabalho no Leblon, tá? Uma academia no Leblon, uma academia de rede famosa, e existem outras... E onde eu vivi foi no subúrbio do Meier, no subúrbio carioca, do Meier. Eu só acho que já fui lá. Mas, acho que já fui. Então, você vê que são bairros diferentes com buscas e objetivos diferentes a nível de uma atividade de musculação. Se a gente pegar, talvez, o estudo socioantropológico, a gente pode dizer um pouco, talvez, traçar caminhos ali para entender o porquê do Leblon, talvez busque uma estética corporal mais esguia, um percentual de gordura um pouco mais baixo, né? Um padrão dentro dessa colocação. E talvez, se a gente procurar na Barra de Tijuca ou outros bairros que traçam um perfil corporal estético com um volume de massa muscular maior. Isso pensando em dois bairros diferentes. Dentro da mesma cidade. Menos de 50 quilômetros de distância. Sim, isso impacta. E aí a minha pergunta: por que vocês acham isso? Cara, acho que é sociológico. Tipo assim, mudou pra caralho. Não, é social. Não, mas tá certo. É social, né? Entra naquela coisa da caixa d'água sem tampa, né?
né? É exatamente essa questão. Você entra Perfeito. na coisa que você falou da caixa d'água sem tampa. Tipo, o que aquele cara vê como padrão, o que ele vê como normal. A gente tinha uma amiga antigamente, lembra da Roberta? Sim. O pai dela acho que era preparador de futebol, alguma coisa assim. Rico, demais. Aham. Na época que o dinheiro valia. A gente, na realidade da gente, normal. Cara, a mina era tão, assim, era muito humilde, muito gente boa, muito tranquila, nunca foi arrogante, nunca. Só que assim, a gente sempre fez essa análise. Ela tinha uma. Ela chegava assim, a realidade dela era tão distante da nossa, mas tão distante, que às vezes ela chegava assim: Nossa, você vai comer isso? Lembra? Você vai fazer isso? Aí a gente, ué, o que que tem? Aí ela. A cabeça dá um tilt, né? Fala Eu assim, cara, nunca isso aqui fiz eu tô fazendo isso, errado. então, pô, isso aqui é estranho. A gente, caralho. Como assim, velho? Então, assim, isso é para exemplificar o quê? O que aquela pessoa vê como normal? Né? Você pega, pô, pessoas com mais dinheiro, elas tendem a ter uma aparência mais padrão, porque elas conseguem consumir aquilo que está na moda. Elas conseguem consumir aquilo que está sendo vendido e que está sendo disseminado. O cara que tem menos dinheiro, ele não consegue. Então, em teoria, ele vai ter um padrão estético, padrão de moda, que seja, diferente. Então, assim, na minha cabeça, respondendo a sua pergunta, eu acho que é muito essa questão social e a questão econômica, né? Que a pessoa ela criou um padrão estético ali por conta do poder aquisitivo. No outro bairro, esse padrão ele fica diferente. Então, naturalmente, você vai buscar outra coisa. Né? São duas buscas totalmente diferentes. Óbvio, né? Vai ter uma interseção ali, mas acho que no geral ali, até questão de arquitetura, de coisa. Você vai pegar assim, você vai entrar numa academia no Leblon. Ninguém vai querer um equipamento feio. Né? Às vezes o equipamento não é nem o melhor, mas ele é feio, ele é bonito. O cara, ele paga mais caro por aquilo porque tem E é o que normalmente acontece em normalmente academias, Você vai da no Zona Meia, Sul por mesmo. exemplo, você já vai ter mais academias que têm equipamentos mais feios que às vezes são muito melhores do que aqueles que estão no Leblon. E a Mais galera fortes tem também, esse né? discernimento porque eles falam, não, cara, é aqui que eu quero treinar porque é aqui que eu vou ficar forte. E as Lá pessoas no que você vê Leblon- que são mais fortes treinam com engrenagem de caminhão mesmo. Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito nessa linha aí, né? Respondendo a tua... Você acha, Cris? Mais ou menos isso Acertei, também? professor? Eu acho que é isso também, mas tipo assim, eu acho que tem outras dimensões. Acho que, por exemplo, você tem a questão do social, mas tem a individualidade também. E, tipo assim, cada pessoa vai nascer com uma aptidão, um gosto. Que nem a gente falou no início do episódio, né? Só que, cara, às vezes essas pessoas estão espalhadas com essas aptidões, esses gostos. Às vezes ela desenvolveu o gosto por uma coisa local. Então é meio que, tipo, uma coisa vai puxando a outra. Elas não são É uma desconectadas. mistura Fora pra de dentro. genótipo com fenótipo. Né? É, exatamente. fora. Uma pessoa que mora num bairro X, ela vai ter, tipo, a sua individualidade que vai crescer sob... Por exemplo, a Sob pessoa que influência mora... daquele meio, né? A pessoa que mora no Leblon, ela pode ser, cara... Pode crescer nerd, não é porque você tem ali a galera cool, surfista e tal, que você vai se encaixar naquele negócio. Então, começa com a individualidade vai ter a percepção em volta do ambiental, e aí, a partir do ambiental e a partir daquilo que você se expor, você vai começando a ter esses negócios. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, vai se adequando. entendendo. Mas esse é, tipo assim, eu parto do dele, só adicionei uma dimensão a mais. E tu acha que tem a ver Não, com isso? acho total. A questão econômica, a questão que você mencionou também. Eu acho que, assim, o que aponta de literatura vai até um pouco além, né? Fala sobre políticas públicas, falam sobre a própria capacidade que a gente tem de certas informações. Se a gente for pensar, o próprio Foucault, ele fala sobre instituições não governamentais que exercem determinada influência, porque ele chama de poder, que é família, beleza? Onde você estuda, o que você aprende, né? São questões que traçam a constituição do que é o sujeito, né? O que é a pessoa. Perfeito. E dali você acaba tirando e construindo determinadas formas de se pensar, né? Então, a área que você vive é de vulnerabilidade social ou não, isso tudo impacta muito a forma de você pensar. E, segundo ele, isso vai ocasionar justamente nisso, né? De quais são as diretrizes que você vai tomar em relação a estratégias de mudanças, né? Estilo de vida e tudo mais. E isso é muito complexo, muito mais do que a gente imagina, porque
hoje em dia a gente tem outros acessos, né, a nível de informação. Porque, por exemplo, você mencionou do Cariani, do Paulo, e de toda essa galera que trabalha com isso. Então, por que, ainda que tenha esse tipo de informação a nível de internet, as pessoas não acessam isso, né, lá e acessam isso em outra região? Então, um entrecruzamento de informações ali que acabam direcionando mais para um lado, para cá, para um bairro, mais para o outro. O que influencia ali é diferente do que influenciava aqui, e isso tudo constitui as tomadas de decisões. Essa separação, né, de uma forma... Isso sempre vai existir. Né? Talvez a gente pense, não, se fosse um mundo ideal, um mundo bonito, onde tivesse uma situação econômica, onde todos não tivessem vulnerabilidade social, mas a gente sabe que onde um país que a gente vive não é exatamente dessa forma. Né? E ainda que a gente tivesse isso, se a gente pegar outros estudos, vão ver que pessoas ainda pensam diferente, ainda que tenham numa situação que não há tanta desigualdade assim. Isso acontece por vários motivos, como você mencionou, várias dimensões. Mas eu acho bastante interessante pensar dessa forma, que a gente começa a tentar entender o ser humano a partir do que você mencionou lá do início da conversa. Como que a gente pode trabalhar aquela pessoa que não treina, que não faz exercício, né? Entendendo todo esse contexto aí que a gente está falando. Consegue captar, né, qual é a essência do cara ali e fala assim, aqui eu vou para esse lado. Um arsenal muito maior. Eu acho que é importante também a gente não fazer julgamento moral disso, porque às vezes... Com certeza não. Porque às vezes a gente não está dizendo, né, que esse é o bom, e aquele corpo é o bom, aquele corpo é o ruim. São, como eu mencionei já algumas vezes, tempo e espaço. Se você estivesse colocando no seu livro...